Olá, semideuses, tudo bem com vocês? Neste vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o período ágrafo, mais conhecido como pré-história. Este termo que sugere, com o prefixo pré, algo anterior à história, com a compreensão positivista, pas de document, pas d'histoire, ou seja, sem documento escrito e oficial, sem história. Então, essa é uma compreensão, na verdade, limitada sobre o período, porque a gente sabe que é uma história muito rica e que a arqueologia nos permite a reconstrução desta história. Então, a partir desse princípio, é preciso também pontuar a teoria darwinista, não só a questão da evolução através dos caráteres genéticos, mas também pontuar que a gente tem um ancestral comum ao macaco. Não, nós não viemos do macaco, mas nós tivemos um ancestral comum a ele, certo? Além disso, a gente precisa pontuar também, porque vocês podem estar se questionando: nós fomos os únicos seres humanos? Como surgiu o ser humano moderno? Bem, para responder essas perguntas, a gente precisa primeiro pontuar que nós não fomos os únicos seres humanos. Nós, inclusive, fomos contemporâneos a diversos seres humanos, como o Homo habilis, Homo erectus, Neandertal e por aí vai. E para responder a segunda pergunta, a gente precisa falar de duas teorias. A teoria multirregional, que vai dizer o seguinte: onde havia Homo erectus, tinha a possibilidade de surgir o Homo sapiens, certo? Então, a teoria que acredita que em várias regiões surgiu esse ser humano moderno. E a segunda teoria, que está mais em voga, está com mais força na atualidade, é a teoria a partir da África, que vai dizer assim: baseado em um determinado grupo de seres humanos na África, no continente africano, certo? Em algumas regiões próximas, a gente vai ter justamente o surgimento desse ser humano moderno, que a partir de diversas correntes migratórias vai passar a ocupar inúmeros locais, certo? E, portanto, substituir os demais seres humanos, ok? Então, nesse período, a gente teve 4 principais momentos. O primeiro deles foi o período paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada. Foi nesse período que a gente teve justamente a descoberta do fogo, e aí a gente tem a inserção a partir disso da dieta da carne, que vai ser essencial nesse momento. Segunda coisa, a gente vai ter a pintura rupestre, que vai retratar as cenas cotidianas. Terceira, a gente vai ter justamente o nomadismo, que era aquela característica que os homens eles se fixavam por um curto período de tempo, esgotavam os recursos e acompanhavam as levas migratórias dos animais. Porque sim, nesse momento a gente vivia uma glaciação, então as temperaturas eram muito baixas. Então os seres tinham que estar o tempo todo migrando, e o ser humano acompanhava essas correntes migratórias, já que também eles eram caçadores-coletores. E aí, quando a gente termina justamente esse período da glaciação, a gente vai ter um momento intermediário, que é chamado de Mesolítico. E aí, nesse momento, as estruturas socioeconômicas começam a se modificar. Depois do período Mesolítico, a gente tem o período Neolítico, que é intitulado de Idade da Pedra Polida. É nesse momento em que há a sofisticação maior das ferramentas dos seres humanos. Por isso é chamado de polida, certo? E aí é nesse momento em que, a partir da interglaciação, as temperaturas começam a ficar mais amenas, e aí os seres humanos se fixam no local. Isso é conhecido como um processo de sedentarização. E acompanhando esse processo, a gente começa agora também a praticar a agricultura e a domesticação de animais, o que foi conhecido como Revolução Neolítica. O período último da pré-história é conhecido como Idade dos Metais. É justamente o momento em que o ser humano vai descobrir os metais e sofisticar ainda mais os seus instrumentos. É também nesse momento que a gente tem um período maior de dominação. Os grupos começam a ficar cada vez mais complexos, e é justamente a partir desse momento, a partir dessa estrutura, que a gente vai ter futuramente o surgimento das primeiras cidades. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.